Muito bem, então vamos iniciar o nosso estudo e para nós estudarmos, vamos então começar com uma palavra de oração, né? Vamos buscar o Senhor em oração. Quem seria um voluntário ou uma voluntária para orar, para iniciar o estudo? Eu? Pronto, Eliane, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, um pouco do teu povo, para aprender mais do Senhor e pedimos o poder do Espírito Santo agora nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, para que possamos compreender tudo que vamos estudar ao longo desse estudo. Pedimos o poder também do Espírito Santo para usar quem vai nos dar o estudo hoje e que nós possamos sair desse estudo com mais vontade de nos preparar, com mais sede de estar preparados para sermos cidadãos do reino eterno. Amém. Conosco, nos abençoe, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Eliane. Vamos para o nosso estudo, né? Primeiro capítulo do livro Eventos Finais, a última crise da Terra. Toda vez que eu vou ler, eu quero ler a última grande crise. Não deixa de ser, né? A última crise da Terra. E eu queria iniciar dizendo que a nossa base, né, o nosso fundamento nesse estudo, durante essas terças-feiras, vai continuar sendo a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Então, nós vamos abrir a Bíblia, vamos ver, né, o que a palavra de Deus nos diz, se é realmente assim como nós estamos lendo. Então, tudo vai ser confirmado na palavra de Deus. E quando nós falamos desse tema, a última crise da Terra, existem sentimentos e reações diversas, né? Podem ser negativos, como o medo, a insegurança, a intolerância, né? Às vezes você é intolerante com o outro, com relação a certos aspectos, né, desse tema, fanatismo. Em contrapartida, existem também os sentimentos e reações positivos, confiança em Deus, né, de que o Senhor vai cumprir realmente a sua palavra, que Ele é fiel, vigilância, né, que nós precisamos estar alertas, vigiando o tempo todo, como disse Cristo, esperança, porque quando nós vemos as coisas acontecendo, nós sabemos que breve o nosso Salvador voltará. Então, isso enche o nosso coração de esperança. E reavivamento, porque desperta a igreja, né, desperta o povo de Deus a uma busca pelo Espírito Santo, a buscar o Senhor de uma forma mais pessoal e mais íntima, né? Mais intimidade com a palavra de Deus. Então, vamos iniciar e eu vou compartilhar com vocês agora a tela. Só um instantinho aqui. Deixa eu só... Amor, você me lembra como é que eu faço para deixar a tela inteira? Eu estou indo aí, viu, só um instante. Tá. Eu sou analfabete. Não entendo muito bem. F5. F5. Essa é boa, analfabete. Pronto, eu vou compartilhar. Função 5, é? Isso. Espera aí. Aqui e aqui? Uhum. Não, Aí peraí. você aperta esse para tirar. Não, amor, quando eu vou... Aqui, peraí. Pronto, pronto. Prendi. Vai, fala. Peraí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aí, né? Sim. Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos lá. Capítulo 1, a última crise da Terra. Vamos abrir nossa Bíblia primeiro em Lucas, capítulo 21, versículo 28.
Nós vimos, né, eu acabei de falar, que muitos sentimentos, né, reações surgem no meio do povo de Deus quando nós começamos a estudar sobre os eventos finais. Mas Jesus, né, quando ele proclama ali e fala o seu sermão profético, tanto em Mateus 24, encontramos aqui também em Lucas 21, e no versículo 28, ele diz que a gente precisa ter um tipo de reação, né? Que reação é essa? Que sentimento é esse? Então, Lucas 21, 28 diz assim: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, essa expectativa, né, precisa estar no nosso coração e na nossa mente. Então, vamos aqui para o primeiro texto, que diz assim, separei esse texto aqui para a gente. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Então, aqui vem falando, né, dos governantes, das autoridades, né, das pessoas ali de posição aí de esfera mundial, e diz, né, a irmã White diz que eles reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Olha só, eu acho que todos aqui já ouviram falar desse relógio, né, que é o relógio do Apocalipse, e a cada ano esse relógio, ele começa a se aproximar ali da meia-noite. Então, aqui a notícia diz que o relógio do Apocalipse continua 90 minutos do fim, o mais perto que já esteve. Diz que o relógio do juízo final, olha só, né? Outro nome que eles dão, outra nomenclatura, bem interessante, né? Que mostra quão simbolicamente próximo o mundo estaria de um apocalipse, vai seguir marcando 90 segundos para meia-noite, mesmo horário do ano passado. Os cientistas responsáveis pelo projeto listaram os motivos pelos quais os ponteiros seguem perto do dia do juízo final. Olha que interessante, dia do juízo final. Então, confirma, né, que a irmã White disse que as pessoas estariam muito interessadas nessa questão, né, da crise final, do fim de mundo. E essa notícia foi de agora, né, 24 de janeiro deste ano. E é interessante a gente observar que eles marcam o quanto falta para meia-noite. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus 25, versículo 6. Mateus 25, versículo 6. Está ali a parábola das 10 virgens, nós vamos ler mais para frente. É por enquanto esse versinho aqui. Diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então aqui a Bíblia fala de um horário também. Meia-noite, né? A hora mais escura da terra, a hora mais difícil da terra. Esse aqui é o secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres, e ele alerta em cúpula que o planeta está à beira do abismo. Isso também, né, veiculado em fevereiro deste ano, né, 2024. E tem muitas e muitas outras notícias, né, outras pessoas, né, falando sobre essas questões, e a gente não pode aqui se delongar tanto nisso. Ela continua dizendo que grandes mudanças, aqui no livrinho, né, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Mas a gente pode se perguntar, né? Alguns podem perguntar, mas isso foi escrito em 1909. Quando ela escreveu isso, né? Que os acontecimentos eram rápidos. Ô, Rosana, ela escreveu em 1909 e nós já estamos em 2024. E isso me lembrou, irmãos, da história de Ló, né? De Noé e de Ló. E em Mateus 24 e também em Lucas, Jesus ele comparou os nossos dias com os dias de Noé
e com os dias de Ló. É interessante que quando nós vamos observar os dias de Noé, Noé recebeu um chamado do Senhor de construir a arca, e não foi do dia para a noite que veio o dilúvio. Passou-se um tempo, 120 anos, um longo tempo de espera, não foi? Mas no caso de Ló, Ló ele praticamente foi arrastado pelos anjos, né, para fora de Sodoma. Os anjos chegaram num dia e no outro Ló já estava sendo arrastado para fora daquela cidade ímpia. Então, irmãos, como disse Jesus, nós precisamos vigiar e orar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Então, para a nossa salvação, nós precisamos estar preparados, como disse Guilherme Miller, hoje, hoje e hoje. Quer em 120 anos, quer de um dia para o outro. Precisamos estar prontos. O tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Eu destaquei aqui, né, o capítulo 11 de Daniel. Você pode depois ler em casa. E eu vou sugerir que vocês leiam esse capítulo e vocês assistam um vídeo do pastor Ivor Maier, que está no YouTube. Eu vou deixar depois lá, eu vou compartilhar com vocês o link lá no grupo, tá bom? Para que vocês possam acompanhar. É realmente uma pregação muito esclarecedora. Eu já assisti 3 vezes, e cada vez que eu assisto, o Espírito Santo fala mais uma vez comigo. Então, é muito esclarecedor, eu vou colocar lá para vocês poderem acompanhar também, tá bom? O tempo de angústia, angústia qual nunca houve, desde que houve nação, está lá em Daniel 12:1, está precisamente sobre nós, e somos semelhantes às virgens adormecidas. Agora, vamos voltar lá para Mateus 25 e ler a parábola toda, tá bom? Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Como foi que Jesus descreveu, né, que estaria a sua igreja? Nós já estudamos aqui sobre a sacudidura, né? Sabemos que existem dois grupos, né, ali, Deus, e aqui Jesus ele separa esses dois grupos como virgens nécias e virgens sábias. Vamos ler? Alguém abriu, gostaria de fazer essa leitura? A Marisa, não foi Marisa, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Ainda bem que não perdi muito, né? Ah, perdeu não, tá no começo. Vamos lá. Mateus 25, do 1 ao 13. Se alguém achou, quiser ler, Tá, vou ler. pode ler, irmão. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Obrigada, irmão. Então, olha só, né? Jesus, ele conta essa parábola, divide ali as virgens, né? É interessante a gente observar que todas eram virgens.
que todas tinham lâmpadas e que todas dormiram. Então, algo que era semelhante para os dois grupos, ambos os grupos. Mas existia um diferencial. As virgens sábias, elas tinham azeite a mais, né? Azeite reserva. E nós sabemos que esse azeite representa a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos aprender a orar cada dia e orar mais, né, pelo Espírito Santo. Porque quando fecha a porta, semelhante, né, quando o Senhor fechou ali a porta da arca, acabou o tempo da oportunidade. Então, precisamos aproveitar o tempo oportuno, que se chama hoje. Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Então, aqui eu fui separando, né, alguns textos do capítulo, nós não estamos lendo todos os textos. E eu achei esse texto bem interessante, porque diz aqui, ó, não pronunciemos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. E eu lembrei dos espias, né? Quando Moisés ele envia ali os 12 espias para, eles estavam já nas fronteiras de Canaã, né? Já para entrar em Canaã. E quando os espias eles retornam, né? Como nós vemos aí na imagem, né? Com aqueles frutos, né? Eles dizem, olha, realmente a terra mana leite e mel, muitos frutos, né? Uma terra boa, fértil, mas, né? Então vem a incredulidade e o desânimo dos 10 espias, que causa o mesmo sentimento, né? Em todo o povo. Olha só o que acontece. E apenas Josué e Caleb se levantam, né, para dizer, eia, vamos avante, porque o Senhor é conosco. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque por causa dessa incredulidade e desse desânimo deles, foi que o povo que estava ali prestes a entrar na Canaã terrestre, teve que peregrinar no deserto por 40 anos. Então, a mesma coisa, né, se o povo de Deus entra nessa questão de incredulidade e de desânimo, corremos o risco de estarmos ali nas fronteiras da Canaã celestial e o Senhor dizer, o meu povo não está pronto. Então, precisamos ter muito cuidado com relação a isso, incredulidade e desânimo. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Então, aqui eu repito, né, a história de Noé. O Senhor avisou o seu servo Noé, né, o que estava por vir. Construam a arca, vai vir um grande dilúvio. Salve a sua casa, né? No momento exato, mandou entrar na arca. Ló, a mesma coisa. Ele advertiu. Ele disse, vá chamar os seus, vá chamar a sua família. Essa cidade vai ser destruída. Fuja enquanto há tempo, né? Puxou Ló e a família pela mão. Essa outra imagem aqui remete à destruição de Jerusalém. Jesus ele já havia avisado, já tinha dado todos os sinais, né, para os seus discípulos, através dos seus discípulos, aos cristãos, para que eles, na hora exata, eles reconhecessem o sinal da sua fuga. E conta a história que o exército romano, certo dia, recuou, saiu dali, né, do entorno de Jerusalém. Os cristãos perceberam que era o sinal para que eles pudessem fugir. E a história conta, irmãos, que nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Então, por quê? Porque eles deram atenção aos sinais. O Senhor adverte dos juízos por vir. E como é que o Senhor não iria nos advertir com relação à volta de Jesus? Aqui no livrinho diz que assim, agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Então, que o Senhor abra bem os nossos ouvidos, os nossos olhos, né? Como Jesus tantas vezes repetiu, e no Apocalipse também, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto diz assim, ó, assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça
e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. E a gente lembra aqui, a irmã White, ela fala um pouquinho antes, aqui no livro, quando Jesus ele começa a falar para os discípulos, né, abrir os olhos deles para o que iria acontecer com ele. Ele diz, olha, eu vou ser entregue às autoridades, vão judiar de mim, vão me bater, vão me crucificar, mas não se preocupem não, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele não falou só uma vez, ele falou mais de uma vez, né? Ele advertiu os discípulos. Mas a irmã White diz que as palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito, e ao chegar o tempo de prova, esta os encontrou desprevenidos. Então, eles estavam com a mente tão cheia, né, do que eles haviam aprendido ali através dos homens, né, do que as pessoas achavam que aconteceria, porque eles esperavam um libertador do jugo romano, não do jugo do pecado. Então, eles foram pegos desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse advertido de maneira prévia. Então, Jesus os havia advertido. Então, o Senhor também nos advertiu quanto ao que ia acontecer antes da sua volta. Não fomos deixados sem aviso. E aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre a terceira mensagem angélica. E ela diz que vi então o terceiro anjo, que está lá em Apocalipse, né, a mensagem angélica, terceira mensagem, Apocalipse 14, do 9 ao 11. Disse meu anjo acompanhante, terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Então, nós já tivemos aqui um estudo sobre a sacudidura. E nós vimos que a sacudidura é uma obra do Senhor. Mas a terceira mensagem angélica é um chamado, irmãos, ao arrependimento e a uma decisão pessoal. Enquanto a sacudidura não tem nada a ver com a gente não vai ter parte, né, nessa sacudidura, a não ser clamar pelo Espírito Santo para que sejamos trigo no celeiro do Senhor. Já a mensagem do terceiro anjo pede que nós tenhamos uma decisão, nós tomemos uma decisão, que nós escolhemos um lado, né? De que lado nós estaremos? Então, a mensagem de arrependimento é uma mensagem de decisão pessoal. E devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Então, para que estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo? Cada tempo exige de nós uma determinada ação. Deus não esconde seus planos dos seus fiéis. Olha só, presta atenção nessa segunda frase aqui. Cada tempo exige de nós uma determinada ação. Quando nós vamos para os testemunhos, né, para os escritos do Espírito de Profecia, nós vemos que nos foi dado várias advertências e muitas instruções e orientações. Querem um exemplo? A questão da orientação da mensagem de saúde. Para que o Senhor nos deixou a mensagem de saúde? Eu costumo dizer que a mensagem de saúde, o foco da mensagem de saúde, não é simplesmente para que tenhamos saúde aqui nessa terra, porque nós sabemos que nós estamos numa terra manchada pelo pecado. E que quer queira, quer não, um dia todos passam pela morte, né? A não ser que Jesus volte antes. Mas a mensagem de saúde, irmãos, ela tem um objetivo: glorificar a Deus. E que a nossa mente, ela esteja de uma forma mais lúcida, mais clara, para entender a palavra do Senhor, para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas cada tempo, né, como está dizendo aqui, exige de nós uma determinada ação. Então, para que a mensagem de saúde para o nosso tempo? A irmã White, ela diz que o último povo, o último remanescente de Deus, vai ter que suportar a fome, a demora e o cansaço.
essas três coisas: a fome, a demora e o cansaço. Então, o Senhor, em sua sabedoria, precisa de um povo e orientou o povo para cuidar da saúde, para glorificar o seu nome, para ter uma mente lúcida e para suportar o que há de vir. Porque, meus irmãos, o que há de vir por aí, nós precisamos ter um corpo forte. Então, o Senhor vai ter um remanescente forte. E o povo que estará vivo vai precisar dessa força, né, desse vigor a mais que suporte a fome, a demora e o cansaço. Então, Deus não nos deixou sem advertência quanto a isso. E Deus não esconde seus planos dos seus fiéis. E aqui eu volto para a história desses personagens, né? Noé, o Senhor chegou e disse: olha, você vai construir uma arca, vai demandar tempo, mas tenha paciência. E o Senhor foi falando com ele. Aí eu pergunto: Deus falou quando ele precisava entrar na arca com a sua família, sim ou não? Vamos participar. Vocês estão aí? Sim, tô ouvindo tudinho. Deus disse a Noé a hora de entrar na arca, sim ou não? Sim, Disse Sim. sim. Sim, ele avisou Noé, né? Entra agora na arca, tu e tua família. Noé e sua família passaram ali 7 dias dentro da arca, até que veio o dilúvio. Os anjos avisaram a Ló que ele precisava sair imediatamente de Sodoma Sim. Sim, e tiveram que puxar pela mão, arrastando, né? sim. Jesus avisou aos cristãos o que aconteceria a Jerusalém e que eles receberiam um sinal, né, de que eles poderiam sair. Sim, Sim, avisou. Um sinal, irmãos, que para mim é muito especial é essa última imagem aqui, os reis magos, não é? Porque eles viram apenas um sinal e eles acreditaram e eles fizeram uma longa jornada para poder conhecer o bebê recém-nascido, o rei dos judeus. Então, eles viram o verdade. sinal, eles reconheceram que o sinal era o sinal dado na palavra de Deus e eles confiaram de que estava acontecendo o que o Senhor havia predito. Então, o Senhor não deixa sem aviso os seus fiéis. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. E eu deixei isso aqui grifadinho, né, destacado, porque é uma necessidade que nós temos, irmãos. Nós precisamos estar mais em contato com a palavra de Deus e cada dia mais, e fazer dela o nosso guia, e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Porque a oração, ela precisa ser um diálogo, não é um monólogo. Então, nós falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da sua palavra. Se nós tivermos essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com a palavra, nós saberemos reconhecer o que o Senhor deseja falar conosco. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção, como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Olha só, a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Nós já estudamos, fizemos um estudo sobre as características do povo de Deus, vimos lá no livro de Daniel, junto com Apocalipse, né? Lá no capítulo 1 de Daniel, nós vimos que ele e seus amigos, né, foram perseverantes, buscaram a santificação, buscaram ser obedientes ao Senhor e permaneceram ali em fé. E nós vimos que essas características, né, são as características do remanescente do último povo de Deus na terra, Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança, olha essa perseverança aqui, dos santos, santificação. Os que guardam os mandamentos de Deus, obediência, e a fé em Jesus, fé, acreditam na justificação pela fé. Então, temos as características do povo de Deus, e a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para os nossos dias. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel,
Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Abre em Daniel, por favor, sua Bíblia, Daniel capítulo 12 e o versículo 10. Daniel 12, 10. Então, duas tarefinhas de casa, né? Ler Daniel 11 e depois ler Daniel 12. Hoje nós vamos ler aqui o versinho 10. Capítulo 12, né, vem falando que Miguel ele vai se levantar. Irmãos, quando o capítulo 11 se cumprir e está prestes a se cumprir, Jesus vai dizer, basta, já chega, agora é hora de voltar. Então, diz que Miguel vai se levantar e é o defensor dos filhos do seu povo. Ele vem como nosso comandante, como general da hoste angélica. E diz que haverá tempo de angústia, qual nunca houve. E continua falando, né, que muitos que dormem no pó sairão para a vida eterna, outros para a morte. Os que forem sábios resplandecerão, né, como as estrelas, sempre eternamente, aqueles que conduzem muitos à justiça. Aí o anjo, ele dá uma ordem a Daniel, sela o livro, Daniel, sela essas palavras, porque são para o tempo do fim, ou seja, para os nossos dias, né? Então, temos esse privilégio hoje. E no verso 10, olha só o que diz aqui o anjo a Daniel. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. E eu pergunto, irmãos, para sermos purificados, embranquecidos e provados, o que precisa acontecer? Estarmos na comodidade, na tranquilidade, na paz, ou algumas coisas precisam acontecer, né? Algo a mais precisa acontecer para que nós sejamos purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, nós precisamos buscar essa sabedoria. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, para que nós possamos compreender, entender o tempo em que nós estamos vivendo. E, infelizmente, irmãos, nenhum dos outros, né, dos perversos, eles não entenderão, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, nós precisamos buscar essa intimidade, né, como nós vimos aqui, ó, há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com a palavra de Deus, para que nós possamos ter essa sabedoria e saber que tempo nós estamos vivendo. Como diz Paulo lá em Romanos 13, versículo 11, diz, né? Vocês são conhecedores do tempo. Então, nós precisamos ser conhecedores do tempo. Jesus pediu que nós sejamos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas temos o dever de saber o quão perto está. E essas palavras não são minhas, viu? São da irmã White também. E ela continua dizendo aqui, as solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Então, é importante que estudemos o Apocalipse. É importante, conforme está escrito aqui, respondam, participem. Sim. Sim. Amém. Irmãos, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Que possamos permitir que ele se revele a nós, como se revelou ao seu servo João. Ele deseja realizar essa obra na nossa vida, se nós tivermos aquela intimidade com a palavra de Deus. Ele deseja se revelar a nós também. Ergam os vigias, quando? Em que tempo? Agora. Agora, né? Ergam os vigias, agora a voz, e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Então, nós precisamos erguer a voz agora. O silêncio acabou, irmãos. Nós estamos mais perto do que nunca da volta de Jesus. E nós precisamos dar essa mensagem, que é a verdade presente para este tempo, agora, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, enquanto há graça. Se o Senhor nos deixou sinais a respeito da proximidade dos últimos acontecimentos e de sua vinda,
é porque ele deseja que saibamos o quão perto estamos do fim. Então, o desejo do Senhor é que nós estejamos preparados e preparando outros para esse momento. Por isso que ele nos deixou tantos sinais. E será o nosso segundo capítulo, né? Sinais de que Cristo voltará em breve. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma, deixa eu ver só se eu estou pulando alguma coisa aqui, viu? Que eu escrevi umas coisas aqui. Deixa eu me localizar. Pronto. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma arrebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Estão trocando aqui em miúdos. Não permita que homens venham, né, com interpretações, arrebatando a sua fé, né, dizendo, essas coisas estão acontecendo, mas sempre aconteceram. Não é sinal de alarde, não, né? Não está acontecendo nada de novo. E nós, na verdade, né, se nós estivermos estudando as profecias, a palavra de Deus, com coerência, buscando o Espírito Santo, nós vamos ver que muitos dos acontecimentos, muitas das coisas, das ocorrências, né, que estão acontecendo, estão revelando que a volta de Jesus está bem próxima. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E esse aviso foi dado de uma forma bem pontual para Timóteo, o jovem Timóteo. Paulo, né, falando a Timóteo. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Outra pessoa gostaria de fazer essa leitura? 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Posso ler? Pode. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora deu bem. Estou vendo. Obrigada, Vanessa. E onde foi? Então, gente, olha só o que Paulo, né, a advertência que Paulo ele traz aqui ao jovem Timóteo, né? Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Insta, repreende, corrige, exorta. E ele diz que chegará o tempo em que não vão suportar mais a sã doutrina, não vão suportar ouvir a verdade, e vão sentir coceira nos ouvidos, né? Não vão querer ouvir. Por quê? Vão se entregar às fábulas. Em outro texto diz que eles vão dar mais ouvidos aos mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Então, o que vai no seu coração, aqueles que dizem, né, que acalentam e que fazem com que eles se sintam bem nos seus pecados. Então, isso é muito perigoso. E termina dizendo, né, seja sóbrio. A sobriedade aqui significa também vigilância. Seja vigilante, vigie em todas as coisas. Suporte as aflições. Vão ter aflições? Vão ter. Mas eu dou força para você suportar. É o que Jesus está falando aqui, né? Através do seu servo Paulo. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então, esse é o chamado do Senhor para cada filho seu hoje também. Este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Irmãos, precisamos orar como nunca antes, mas também precisamos aproveitar o tempo oportuno que ainda temos e não transformá-lo em um tempo de angústia antecipado. Então, muitas às vezes, né, dão tanta ênfase no tempo de angústia, porque haverá um tempo de angústia, porque o que vai acontecer, meu Deus do céu, fica naquele desespero, naquela preocupação. Mas o Senhor, ele nos convida a vigiar e orar.
Então, da mesma forma que Jesus, ele estava em paz, ele passou ali por um momento de angústia no Getsêmani, lembram? E o que foi que ele fez? Ele orou. Ele orou e chamou seus discípulos para orarem com ele. Infelizmente, os discípulos dormiram, mas Jesus ele permaneceu ali em oração. E quando ele sai ali daquele momento, irmãos, ele sai em paz. E a irmã White diz que, apesar de todo o sofrimento, o olhar de Cristo na cruz era um olhar sereno. Então, o Senhor, ele promete nos preparar para os piores momentos que a gente possa passar na nossa vida. Ele promete estar conosco, assim como esteve com Cristo. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Então, a gente não pode querer, né, causar esse tempo de angústia antecipado. Já basta o que vai vir por aí, que a irmã White diz que pena nenhuma consegue descrever. Então, para que está causando esse tempo de angústia antecipado? A gente precisa aproveitar isso aqui, ó, o conforto, as bênçãos do presente, né? Estamos vivendo em um país que nós temos a liberdade religiosa ainda, nós podemos pregar livremente, nós podemos ir a uma igreja. Então, vamos aproveitar as bênçãos que nós temos. Infelizmente, quando vem essa liberdade, causa muitas vezes comodidade, mas que sejamos diferentes, irmãos. Que nós possamos aproveitar essas bênçãos que o Senhor nos dá para pregar o evangelho, para sair, para fazer, para aceitar o chamado de Deus, para ir onde Deus mandar. E não fomos chamados para nos preocupar, mas para orar e confiar. Isso está onde? Filipenses. Vamos ler? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, 6 e 7. Alguém gostaria de ler esse texto? Filipenses 4, versos 6 e 7. Posso ler? Pode. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente, e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado, e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Não fomos chamados para nos preocupar, mas para orar e confiar. Amém. Amém. Obrigada, irmã Marisa. Mas é o texto de Filipenses. Filipenses Ai, 4, desculpa. tranquilo. Isso só fez Tá. mais Por eu isso que eu achei, mas como que isso está escrito na Bíblia? Fiquei pensando, sabe? Filipenses 4, Estou com ele aqui. 6 e 7. Você vai ler Eu achei muito. engraçado, que eu nunca vi essa parte na Bíblia. Como é que tem isso? Obrigada, Ó, irmã. vou ler agora, tá bom? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Olha só, que coisa linda, né? Então, Deus, ele diz, olha, não anda ansioso não, não anda preocupado não, entrega tudo a mim em oração, confia, e eu vou dar a vocês a paz que excede todo o entendimento. E eu creio que seja uma das coisas mais difíceis, né, para nós, é não termos essa ansiedade, é não ficarmos preocupados, é não nos angustiarmos, né, como Jesus, na sua maravilhosa promessa em João 14, ele disse, olha, não fique angustiado não, não se turbe o vosso coração, só creia em Deus e creia em mim, e que eu vou voltar, eu vou vir buscar vocês, né, eu vou levar vocês para casa, então não se preocupem. Então, é mais ou menos isso, né, que o nosso Salvador fala para nós, que nós possamos, pela graça e poder de Deus, né, colocar em prática que nós estamos estudando. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas. A verdade presente, irmãos, envolve decisão pessoal, como eu já tinha falado lá, né, na mensagem do terceiro anjo.
A sacudidura é uma obra que pertence somente ao Senhor. Lembra quem estava lá no estudo sobre a sacudidura? Nós vimos que a obra pertence a Deus. É importante a gente conhecer sobre a sacudidura? É, mas não podemos fazer dela o principal assunto. Então, aprendemos, vimos, né, do que se trata, a obra é do Senhor, mas o que ele pede de nós é que nós estejamos envolvidos, né, e levando a mensagem da verdade presente. E a verdade presente, ela envolve tudo o que seja de questão de cunho pessoal, para que possa partir também para o coletivo. Então, arrependimento, confissão de pecados, e o resumo, né, do que Jesus nos deixou, que é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a verdade presente é um chamado ao arrependimento e à entrega total da nossa vida nas mãos do Senhor. Esse foi o último textinho do capítulo de hoje. Então, vamos para a nossa conclusão. A última crise que haverá é inevitável. Ela vai acontecer. Quer queiram, quer não, quer acreditem, quer não. Mas esta verdade deve ocupar a nossa mente conforme o Espírito Santo nos conduz no estudo de sua palavra e das profecias. Por isso, a nossa necessidade, né, dessa intimidade com a palavra. Precisamos dar especial atenção ao estudo dos livros de Daniel e Apocalipse. Precisamos, irmãos, estudar as profecias, ter conhecimento das profecias. Necessitamos de mais intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar em nosso coração, em nossa mente. Nós estamos estudando no Reavivados, né, o livro de Ezequiel, e amanhã nós vamos ver o Vale de Ossos Secos. Quando o Senhor ele vai lá, envia o seu Espírito e revive ali os ossos secos. Então, nós precisamos pedir ao Senhor essa intimidade, né, com o Espírito Santo. O Espírito Santo esteja em nós, nos dando vida e nos dando o discernimento, o entendimento de sua palavra. Necessitamos orar mais e vigiar em todo o tempo. Então, seguindo a ordem do Mestre, vigiai e orai. O devido preparo não requer atitudes extremas, antecipando a angústia. Então, o devido preparo requer muita oração, como nós vimos. E a verdade presente requer decisão pessoal. Então, todos nós precisamos tomar a nossa decisão. Então, nós proclamamos, né, pregamos a mensagem às pessoas que estão ao nosso redor, mas no final, elas que irão decidir. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo continue nos guiando, que ele nos prepare, né, para essa última crise da terra, nos conceda o Espírito Santo, nos conceda o discernimento da palavra, nos dê essa intimidade, mais intimidade com a palavra de Deus, mais oração e mais comunhão, né, para que nós possamos também ser uma bênção para as pessoas, para dentro de casa e para as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos somar, né, com o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Alguém Amém. quer falar alguma coisa? Falar algum comentário? Pode desativar a gravação agora, não? Vou fazer a oração, desativar a gravação e Tá bom. Então vamos orar? Oremos. Querido e santo Deus, nosso Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais esse estudo. Hoje iniciamos o estudo desse livro, um livro importante, um livro especial, que fala dos eventos finais. Se o Senhor nos deixou essa mensagem, Senhor, de advertência, porque o Senhor deseja nos preparar para um momento que está por vir sobre a terra, e também para a volta do nosso Redentor. Nós queremos estar prontos, Senhor. E a tua palavra, através do teu Espírito, tem falado ao nosso coração de que muito perto está, Senhor, o dia da tua volta. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos prontos e também preparando outros para esse grande dia. Abençoa cada família aqui representada, abençoa aqueles que ainda irão assistir, Senhor, essa mensagem, que em nossas famílias, Senhor, assim como Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Salva-nos também, Senhor. Salva-nos, meu Deus, da última grande crise que vai acontecer. E ajuda-nos a estarmos buscando, Senhor, mais intimidade com a tua palavra a cada dia.
uma vida de mais oração, de mais comunhão contigo. Que teu Espírito nos guie, Senhor, nos guie em todas as coisas, nos revivendo, Senhor, nos reavivando a cada dia. Nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.